Então, gente, sejam muito bem-vindos hoje para uma masterclass que a gente fez muito especial. E essa masterclass que a gente fez, ela tem exatamente o objetivo para preparar a sua vida financeira para o ano que vai vir, para o ano de 2025. Para que esse ano de 2025 seja um ano de muito valor na sua vida, tanto na sua vida profissional, pessoal e principalmente na organização da sua vida financeira. Porque é isso que a gente faz. É isso que a gente entrega para os nossos mentorados. É uma vida financeira organizada, para que a pessoa consiga executar um plano de ação adequado para fazer sobrar dinheiro. E fazendo sobrar dinheiro, você consegue investir nos teus sonhos, nos teus projetos, na realização de tudo aquilo que você sempre planejou. Então sejam muito bem-vindos para essa aula muito especial, né, Fernanda? Muito. Eu vou parar aqui um pouquinho só para eu ligar aqui o Instagram. Boa noite! Estamos aqui iniciando essa aula, essa Masterclass 2025 de Valor, onde a gente vai te ensinar a fazer o seu planejamento financeiro, ensinar você a fazer o mural dos sonhos e vai te mostrar estratégias para você se organizar financeiramente ainda esse ano, para que seu 2025 seja extraordinário. Então, a gente está aqui ao vivo no Zoom. Dentro de uma sala onde vai ter mais interatividade. Clica no link da bio, entra no grupo VIP e vem assistir essa aula que ela está incrível. A gente vai deixar um pouquinho aqui ligado o Instagram, mas o nosso foco vai ser aqui no Zoom. Então vem com a gente, clica no link da bio. Eu fiz uns stories onde tem também o link do grupo VIP para que você possa acessar esse link para assistir essa aula que vai transformar os resultados da sua vida financeira, não só para 2025, mas para toda a vida. Fernanda, eu acho que a gente podia fixar aí no Instagram para que a pessoa clique no link da bio para acessar a sala do Zoom. Gente, então assim, ó, vamos começar com o nosso conteúdo específico dessa Masterclass 2025 de Valor. Então, assim, o grande problema, assim, quando a gente pensa em vida financeira, são as preocupações que a gente tem para organizar os nossos controles, adequar o nosso padrão de vida, fazer um controle adequado sobre como a gente faz a boa gestão dos nossos recursos. E aí, eu já começo com uma pergunta muito simples. Vocês se imaginam, já imaginaram como seria a vida de vocês sem as preocupações financeiras? E aí, como seria a vida de vocês se vocês não tivessem essa preocupação? Se vocês não precisassem se preocupar com dinheiro? Comecem imaginando assim, uma cena na sua cabeça, você acordando, estando muito feliz, falando assim: nossa, hoje o meu dia vai ser o máximo, eu vou produzir isso, eu vou sair para tal lugar, eu vou trabalhar feliz, eu vou realizar um sonho daqui a tantos meses, eu já tenho programado que também no final do ano eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, eu vou comprar o meu carro. Imaginem você tendo essa vida sem essa preocupação, uma vida mais leve, sem estar pensando assim, como eu vou pagar meus boletos? Ima- Consegue? Imagina você viver uma vida em que você vive do seu propósito e que você faz dinheiro com isso. E o dinheiro que você faz, sendo a sua melhor versão, faz com que você tenha uma vida financeira sem preocupação. Como é que você imagina isso aí, né? Imaginou? É uma vida incrível, né? Uma vida extraordinária, como a gente fala. E o que que a gente quer com essa masterclass e por que que a gente começou atiçando a imaginação de vocês? Porque os objetivos dessa masterclass, primeiro, né?
é transformar as crenças limitantes que vocês têm em crenças fortalecedoras da construção da vida próspera de vocês. E o outro objetivo é que a gente vai apresentar para vocês a importância de um planejamento financeiro e que foi isso que mudou a chave da nossa vida financeira. Foi porque a gente passou a fazer planejamento financeiro. Porque antes a gente tinha uma vida daquela de piloto automático. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E o que que acontecia na nossa vida? A gente gastava tudo que a gente ganhava, porque a gente não tinha esse planejamento financeiro. E aí, a partir do momento em que a gente fez um planejamento financeiro, não existe plano que se concretize sem metas. Então, quais são as metas práticas que você precisa fazer e qual o orçamento que você precisa construir para para fazer com que a tua vida financeira e a tua vida próspera se concretizem? Esse é um dos objetivos. Vocês vão lá elaborar metas práticas e um orçamento familiar adequado. Além disso, a gente vai mostrar aqui para vocês como elaborar o mural dos sonhos. Esse mural, gente, é tão importante porque, assim, de nada adianta você ficar só. Ai, queria tanto realizar tal coisa, ficar só no pensamento, mas não olhar aqueles seus desejos, que eles estejam alinhados com a sua vida, que eles estejam realmente fazendo sentido para a sua vida. Então, assim, o mural dos sonhos é uma representação do que você deseja realizar. E que se todo dia você olhar para ele, você e entrar em ação, claro, né? Se você todo dia olhar para o seu mural dos sonhos, se imaginar com aquelas imagens que a gente vai te ensinar aqui a montar seu mural dos sonhos, se organizar financeiramente e se colocar em ação, com certeza os seus desejos vão se realizar. E eu vou dar exemplos disso. Quando a Fernanda fala em mural de sonhos, quando você constrói o teu mural dos sonhos, você começa a trabalhar o quê? A tua mentalidade para que você consiga mudar uma situação que não está favorável. Por quê? A partir do momento em que você coloca isso como projeção e você começa a mentalizar e você cria aquilo como uma realidade para você, você vai sentir essa necessidade, essa vontade de transformar. E a partir do momento que você tem essa necessidade, vem um outro objetivo dessa masterclass, é despertar você para ação. Porque o que a mente consente, o coração sente, a vontade transforma. E é o se colocar em ação que é extremamente importante para que o plano de vocês para 2025 seja concreto. Porque tenham sempre em mente que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Então, se você tiver o pensamento de que vai realizar os seus sonhos, você vai começar a nutrir um sentimento de prazer, de felicidade, de concretização. E esses sentimentos vão fazer com que você haja, que você se coloque em ação para realizar esses sonhos. E ao se colocar em ação, você vai conseguir realizar os seus sonhos. Só que assim, gente, o que que a gente percebe muito em termos de construção de uma vida financeira adequada? É que pode pirlim-pim-pim, vem alguém e faz uma mágica e acontece? Não. Isso é uma construção. Isso é uma jornada. Então, a partir do momento em que você entende que você vai trilhar uma jornada para que você tenha uma liberdade financeira e uma liberdade emocional para que você tenha uma vida próspera, você literalmente começa a mudar o jogo. É extremamente importante você entender que as coisas não acontecem do nada. Isso é um princípio de vida e é um princípio até bíblico, que, cara, faz por onde que eu te ajudo.
Se você dá o teu melhor e você constrói essa jornada, as coisas vão acontecendo, elas vão mudando, você vai se sentindo cada vez mais capacitado para fazer essa transformação. E isso é extremamente importante para isso. Mas eu acho assim, Fernanda, a gente só falar sobre isso talvez não impacte a vida das pessoas de um jeito significativo. Eu acho que as pessoas têm que fazer o quê? Botar a mão na Massa. massa. E aí, para botar a mão na massa, o primeiro exercício que a gente vai fazer com vocês é traçar uma linha da vida de vocês. É, a gente não fez esse combinado, né, gente? Pega papel, caneta e anota tudo, porque também vai ser uma aula, como o nome fala, né? Masterclass, né? Vai ser uma aula interativa, uma aula onde você vai escrever, vai colocar, vai praticar, colocando aí os resultados dos seus exercícios que a gente vai estar passando. Então, anota aí a sua linha da vida. Aí, de um lado, você vai dividir uma folha em dois. De um lado, você vai colocar o seu passado financeiro do lado esquerdo, e do lado direito, você vai colocar o seu futuro financeiro. Então, do lado esquerdo, você vai colocar passado financeiro, do lado direito, seu futuro financeiro. E o que que você vai escrever aí no seu passado financeiro? Quais são, Quais foram? quais foram, né? Porque foi no passado. Passado. Quais foram os seus desafios? Quais foram os seus desafios financeiros? Quais foram os seus erros financeiros? E quais foram as suas conquistas? Porque assim, gente, quando a gente fala em conquista, às vezes a pessoa tem aquela mania de falar assim, não, mas minha vida financeira sempre foi ruim. Meus planos nunca deram certo. Eu cometi vários erros. Ok, mas alguma viagem você fez? Algum presente que você queria dar, você comprou. Alguma coisa que você queria para você, você fez. Então, por mais que a situação seja adversa, existem conquistas financeiras. E quando a gente não consegue olhar, se a gente está num momento de limitação, de escassez, e a gente não consegue olhar aquilo que é bom, aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente já tem, se a gente não consegue ser grato pelas coisas que nós já conquistamos, a gente não se abre para receber mais. Então, quando a Fernanda fala aqui que no passado, vamos primeiro para o lado esquerdo, vocês vão colocar tudo aquilo relacionado ao passado, seus desafios, os seus erros, mas também suas conquistas. Aí Para que vamos. pode falar. Não, aí vamos citar aqui, por exemplo, da nossa vida, né? Os nossos desafios financeiros, né? Nossa, a gente teve um muito grande, né? Que se mistura com desafio e erros. A gente se viu endividado e a gente tinha um grande desafio, sair das dívidas. Então, assim, esse desafio, acho que foi o maior deles na nossa vida. Então, e que ficou no passado. O maior erro financeiro, vou falar dos maiores, né? É. Ter entrado nas dívidas, não ter tido conhecimento, sabedoria para lidar com o nosso dinheiro e por isso a gente se endividou. Eu posso complementar com um erro que é muito importante e que nós aplicamos para os nossos mentorados, que a gente leva para a nossa mentoria, que é o quê? Desrespeitar os princípios financeiros. O dinheiro ele tem princípios. E a partir do momento que a gente não olha para esses princípios, a gente não respeita esses princípios, a nossa vida desanda. A gente cometeu tanto erro, a gente deixou de seguir tantos princípios que, Sim. assim, por falta de conhecimento, que isso levou com que a nossa situação financeira e os nossos problemas se agravassem por desrespeito a esses princípios financeiros. E esse foi um erro gravíssimo. E um outro erro foi e que as pessoas cometem muito e que acabam entrando no endividamento é manter um padrão de vida inadequado aos seus ganhos. Esse é um dos principais erros que as famílias cometem. E as conquistas, né?
um dos que ficou assim no passado, né? Realmente, a gente, é o que o Ricardo falou, a gente esquece às vezes de celebrar nossas conquistas. Mas assim, teve a primeira compra do nosso apartamento. Eu comprei um apartamento individual, o Ricardo comprou individual, porque a gente ainda não se conhecia. Teve a compra de carro, teve Viagens. as viagens. Então, assim, no passado, a gente teve muitas conquistas também, né? Só que essas conquistas nos levaram, muitas delas, por falta de organização financeira, por falta de planejamento financeiro, nos levaram às dívidas. E isso ficou no passado. E aí agora a gente vai para o lado direito da folha de vocês. No lado direito, a Fernanda pediu para vocês colocarem o futuro financeiro de vocês. Quais são os objetivos? O que que você quer com a sua vida financeira, né? Quais são os projetos? Ah, eu quero viajar para um determinado lugar, eu quero fazer aquela festa, eu quero comprar um carro. A gente, no passado, uma conquista do passado recente é que a gente comprou pela primeira vez na nossa vida o nosso carro no Pix. Então, assim, isso de repente pode ser um desejo que você tenha para o futuro, fazer a aquisição dos veículos de vocês no Pix, né? E quais são os sonhos, né? O que que vocês planejam realizar dos sonhos de vocês? Anota aí tudinho. Deixa eu só falar um pouquinho aqui com o pessoal do Instagram. Pessoal que está no Instagram, a gente está fazendo uma aula online gratuita aqui no Zoom. A aula vai estar bem interativa. Clica no link da bio, entra no grupo VIP e vem participar dessa aula. O link dessa aula está no grupo VIP O link da aula está no link da bio. e também no link da bio. Então, vem aqui participar. Essa aula está incrível. E aí, o que que a gente está falando aqui para o pessoal que está aqui no Zoom? Que a gente está construindo nossa linha da vida, onde a gente pediu para dividir numa folha, do lado esquerdo, colocar o passado financeiro e do lado direito, o seu futuro financeiro. O passado financeiro você vai escrever os desafios, os erros, suas conquistas, tudo que aconteceu no seu passado. E no futuro você vai colocar os seus objetivos, os seus projetos e os seus sonhos. E aí, dos objetivos, né? Vocês vão colocar aí tudo que vocês desejam realizar em curto, médio e longo prazo, os projetos que vocês desejam realizar. Vou iniciar uma nova carreira, vou iniciar um novo negócio, vou fazer um mestrado. E os sonhos, suas viagens, um carro, um apartamento, trocar de casa, realizar suas viagens. Gente, então assim, construindo a linha da vida de vocês é extremamente importante para que vocês saibam muito claro de onde vocês vieram e para onde vocês querem ir. A partir do momento que vocês conseguem olhar para o passado de vocês e saber de onde vocês vieram, vocês conseguem perceber o quê? Cara, o que que te trouxe até aqui? Por que que você veio parar aqui numa masterclass para fazer o planejamento financeiro da vida financeira, fazer o planejamento financeiro da vida de vocês? Se você está aqui é por algum objetivo. Se você está aqui é porque lá atrás você verificou que, cara, eu não organizei a minha vida financeira como eu deveria. Então, se eu cheguei até aqui, eu cheguei como? Eu cheguei no modo sobrevivência. O que que é o modo sobrevivência? Tudo aquilo que eu ganho, eu gasto. Não me sobrou dinheiro para realizar grandes coisas. Então vai pensando aí, né? O que que te trouxe até aqui? O que que você quer mudar no seu futuro em relação à sua vida financeira, sua relação com o dinheiro? O que que você deseja? Com essa, assistindo essa masterclass,
estando participando aqui, o que que você deseja realizar em 2025 e até para sua vida, em termos financeiros, em termos de faturamento, em relação ao seu dinheiro? E aí a gente tem uma pergunta, né? Que quem estava no grupo VIP, a gente já foi praticando, e a gente tem uma pergunta que você tem que ter a resposta em 5 segundos, que é: para que você quer o dinheiro? Então pense aí. Essa resposta tem que estar na ponta da língua. Por quê? Porque se você não sabe para que você quer o dinheiro em 5 segundos, é porque realmente você não tem certeza e não tem a sabedoria, o conhecimento de saber o que realmente você quer para sua vida. Porque aí você não consegue olhar o que que você quer efetivamente mudar, né? E aí, essa é uma outra pergunta. O que que eu quero mudar no meu futuro? A partir do momento que eu tenho uma lógica daquilo que eu quero mudar no meu futuro, eu começo a desenvolver ações para blindar a minha mente para a construção desse futuro. E aí é um dos objetivos que a gente tem aqui da nossa aula, né? Que E- é- então anota aí, anota para que você quer dinheiro. então, vamos lá. Um dos pontos de construção da nossa aula é o quê? É o primeiro passo para a blindagem da mente financeira de vocês. É vocês aprenderem a construir o moral dos sonhos de vocês, né? Como é que se constrói o moral dos sonhos, gente? A gente sempre ouve falar do moral dos sonhos. Ah, faz o moral dos sonhos. Mas qual é o que eu acho que é o maior problema da maioria das pessoas quando ela faz o moral dos sonhos? Ela trabalha só com coisas grandes e de longo prazo, né? Ela pega e coloca assim: ah, eu quero ter um apartamento, eu quero ter um carro, eu quero viajar para a Europa, eu quero viajar de primeira classe, e tudo isso despende uma quantidade de dinheiro e de recurso muito grande. Quando eu vou construir um moral dos sonhos, eu preciso primeiro olhar para a minha vida e pensar, cara, o que que eu quero fazer a curto, a médio e a longo prazo? E aí, a partir do momento que você vai fazer isso, você vai colocar dentro desse moral figuras de coisas que você quer realizar, coisas que são importantes para você trabalhar. A blindagem da sua mente, a construção da sua vida financeira e lá na frente proporcionar a você trabalhar o teu merecimento, gerar dopamina, de você ter aquela felicidade de correr atrás para realizar cada vez mais os seus sonhos. A partir do momento que você consegue construir o mural dos sonhos, você consegue visualizar isso. O pessoal do Instagram não vai poder ver, por isso vem para a aula aqui no Zoom. O pessoal que está aqui no Zoom, a gente vai compartilhar um mural dos sonhos. E aí, nessa construção do seu mural dos sonhos e você saber o que realmente, para que você quer o dinheiro, tem um detalhe muito importante. Gente, sejam específicos, sejam mais pontuais possíveis. Não adianta você dizer assim: ah, eu quero dinheiro. Aí eu vou citar alguns exemplos aqui. Ah, eu quero dinheiro para ter segurança. Quando você quer segurança, você acaba. A segurança é um pouco empírica, tanto a segurança quanto a estabilidade. Por quê? Porque tudo pode acontecer na sua vida. Então, assim, a gente teve o exemplo da pandemia, né, que nos pegou de surpresa, pegou todo o mundo, não foi só o Brasil, foi o mundo inteiro. E aí, qual é a segurança que você tinha na pandemia? Qual é a estabilidade que você tinha na pandemia? Então, assim, você não pode ficar pensando que o dinheiro vai resolver essas questões, né? Todas essas, assim, segurança, estabilidade. Você tem é que olhar para o dinheiro como um instrumento de que você vai poder ter uma vida
que você vai conseguir pagar a sua subsistência, que você vai conseguir realizar os seus sonhos, que você vai conseguir investir no seu futuro e que você vai conseguir transbordar na vida do outro, né? Ajudando, doando. Então, isso realmente é uma coisa para você pensar. E dentro do que você vai fazer com o seu dinheiro, é que aí vai estar uma da parcela dele, do que você deseja com o seu dinheiro, é realizar os seus sonhos. E aí vem a construção do seu mural dos sonhos para que você visualize isso todos os dias, uma vez por semana, mas que você esteja observando e até fazendo aquele controle. Ah, isso aqui eu já realizei, isso aqui está perto, isso aqui está longe. O que que eu tô deixando de fazer que eu ainda não consegui realizar esse mural dos sonhos, esse item aqui do meu mural? O que é que eu vou ter que intensificar nas minhas ações para que eu realize até o final do ano? E como o Ricardo falou, coloque coisas que sejam alcançáveis, né? E principalmente assim, gente, é, não adianta você pegar e encher um mural dos sonhos com 30 fotos, todas pequenininhas, que você não consiga visualizar e não consiga mentalizar o que você quer. É, e coloque coisas, como eu falei, se você vai colocar, vamos supor, de 10 a 15 fotos, no máximo, coloque fotos de coisas que são realizáveis, de curto prazo. Por exemplo, fazer uma viagem em família, curta, ir para aquele restaurante que você tanto deseja ir, né? Ter um momento do casal, sabe? Estar reunido com bons mentores, contratar bons mentores que vão impulsionar a sua vida, comprar um carro. Aí você pode ir para coisas maiores. Comprar um carro, fazer uma coisa, dar uma palestra, por exemplo, se é um propósito, como é o nosso propósito, de impactar a vida das pessoas, ou seja, de palestrar em grandes palcos, sabe? De fazer aquela viagem. A gente tem uma foto aqui no nosso mural que é uma réplica da Fontana de Trevi. Nós nunca viajamos para Roma. É um projeto que a gente tem. Se Deus quiser, 2025 vem aí e tá lá no nosso mural de sonhos. Ir para Roma. É uma coisa que a gente deseja. Mas isso é uma coisa que a gente colocou de curto, médio e longo prazo. Não é uma coisa assim que só tenha coisas que sejam impossíveis, porque senão você não trabalha o seu merecimento. E se você não trabalha o seu merecimento, você não consegue blindar a sua mente para isso. Teve um ano que o Ricardo colocou um crucifixo, um crucifixo que ele desejava. Então, assim, coloque coisas E aqui está. e é que E aqui está. Por quê? Porque quando eu era criança, eu sempre tinha um crucifixo. Eu sempre andava com um crucifixo, e por algum motivo ele quebrou com o passar do tempo e eu não tinha mais. E eu sentia muita falta de ter um crucifixo comigo. E eu coloquei. É uma coisa pequena que eu posso realizar, mas enquanto eu não visualizei e não falei assim, poxa, eu quero fazer isso, eu quero realizar, eu não me coloquei em movimento. Quando você começa a visualizar, e a Fernanda foi muito feliz nessa colocação, é que assim, a questão é, eu começo a olhar e começo a visualizar e começo a me ver com aquilo e eu me coloco em movimento para que aquilo se realize. E agora eu vou falar que. Lembra que eu falei que eu ia dar um exemplo que pensamentos geram sentimentos e que sentimentos geram ações e ações geram resultado? Vou contar, isso é caso real, aconteceu comigo em outubro. De repente, eu tinha colocado no meu mural dos sonhos algum lugar que tivesse praia. Aí aconteceram duas coisas. Do nada, assim, Do do nada. nada, o Ricardo teve que viajar para Punta Cana e nós estávamos preparados financeiramente. Ele ia a trabalho, só que por a gente estar preparado, financeiramente, eu falei, eu não, por que eu não ir nessa viagem com você? Porque aí vai ser
menos gastos, a gente vai aproveitar uma oportunidade de viajarmos só nós dois. E a gente estava preparado financeiramente, deu certo. Ou seja, no meu mural dos sonhos estava uma praia linda lá. E aí, gente, na ida, na viagem que a gente fez em março, a gente tinha ido para Las Vegas, Los Angeles, que também era um sonho meu que a gente realizou no início desse ano de 2024. E a gente foi dar uma palestra em Miami. De Miami, a gente foi para São Francisco, a gente foi para Las Vegas, Los Angeles. Era um lugar que o Ricardo tinha estudado e ele queria muito que eu conhecesse. E esse ano a gente realizou o sonho dos dois: eu de conhecer Los Angeles e o Ricardo de me levar onde ele estudou, além da gente ter dado uma palestra em Miami. E aí, na ida. E aconteceram, né? A gente foi pegando os trechos de internacional e os aviões apertados, voos longos. E eu passei muito sufoco na volta, porque a gente demorou muito para fazer o check-in e a gente sentou separado. Eu estava no lugar péssimo e eu tenho um problema de circulação e que eu preciso levantar, dar uma circulada durante o voo. E como a gente tinha passado muito sufoco para entrar no avião, eu passei pela primeira classe, pela classe executiva, e eu mentalizei, eu falei, a próxima viagem eu quero estar aqui. Isso foi em março de 2024. Em outubro, eu estava viajando para Punta Cana, e por a gente ter se preparado, ter comprado milhas, porque a gente aprendeu a usar as milhas a nosso favor, usar os pontos a nosso favor, eu voltei de Punta Cana de classe executiva. Gente, eu não estava acreditando. O Ricardo tinha feito uma surpresa, né? A gente tinha comprado um pouquinho antes algumas milhas, uma mega promoção que a gente conseguiu, e eu voltei de classe executiva pela primeira vez, com as minhas pernas esticadas e realizando mais um sonho. Por isso que eu digo, façam o mural dos sonhos de vocês, mentalize, se coloque assim, vocês comece a sentir vocês realizando aquele sonho e se organize financeiramente, se coloque em ação que ele vai acontecer. Então, gente, espero que tenha ficado muito claro para todos vocês como construir um mural dos sonhos. E aí a gente vai para uma outra atividade. Aonde está o dinheiro de vocês? Para que vocês consigam compreender como vocês vão adequar o padrão de vida de vocês, vocês precisam ter clareza sobre aonde está o meu dinheiro. Aonde que está o meu dinheiro? Eu tenho, de um lado, aquilo que a gente chama de despesas fixas, variáveis e aquilo que é supérfluo. Então, vocês vão fazer uma lista dos gastos de vocês. O que que é gasto fixo, o que que é gasto variável e o que que é gasto supérfluo, ok? Então, coloque aí, vão pensando, vão anotando o que que são esses gastos fixos. Vamos citar alguns exemplos aqui dos nossos. Condomínio, prestação do apartamento, água, luz, telefone, são despesas fixas que eu tenho. Aí, variáveis, por exemplo, supermercado, nem sempre dá o mesmo valor, combustível, que mais? Lazer, Lazer. itens pessoais. Aí vamos para o supérfluo. Vamos lá. Aquela bolsa, aquele restaurante, aquele presente a mais que você de repente não precisava comprar. Então, tudo aquilo que não é necessidade. Mas entendam. Ah, não é, eu não posso ter o desejo de ter uma bolsa, eu não posso ter o desejo de ir para um restaurante e ir. Sim, você pode, desde que você se prepare para isso, se organize, que esteja dentro do seu orçamento. O que a gente está falando aí de supérfluo é você pegar o seu dinheiro e usar.
para fazer coisas que não cabem no seu orçamento. Por exemplo, comprar uma bolsa que naquele momento você não pode comprar, você não está precisando e você está comprando por um desejo, sendo que você não pode comprar aquela bolsa. Mas você pode sim desejar ter a bolsa dos seus sonhos, né? Ir para os restaurantes que você deseja conhecer, mas que você esteja organizado financeiramente, porque a gente ensina para os nossos mentorados que a gente tem que ter um equilíbrio entre o aproveitar a vida e o economizar. Então, a gente não priva nossos mentorados de usufruir da sua vida, mas desde que eles se organizem para isso, que é isso que a gente aprendeu e que a gente ensina para os nossos mentorados. Porque agora, Fernanda, eles vão entender o porquê dos fixos, dos variáveis e dos supérfluos. Supérfluo não necessariamente é uma coisa que não seja importante. Pode ser uma coisa importante para você e você vai trabalhar para conquistar aquilo. Mas a partir do momento que você elencou todas as despesas de vocês, todos os gastos, em fixos, variáveis e supérfluos, você vai classificar agora eles. Você vai colocar do lado de cada uma das despesas que você listou. Se aquela despesa é uma despesa essencial, então, por exemplo, água, luz, telefone, moradia, é uma despesa essencial, importante. Eu preciso pagar a escola dos meninos. Eu preciso pagar um plano de saúde. Então, eu consigo viver sem um plano de saúde? Consigo, tá? Mas ela é importante para mim. Se eu quero ter um atendimento de saúde melhor, eu classifico ela como importante. Essencial é aquilo que faz parte do meu padrão de vida que eu não tenho como abrir mão. Aquilo que é importante é aquilo que é, é uma despesa que existe, seja ela fixa, variável ou supérflua, e que ela é importante ela tem o porquê de existir, né? E por fim, aquilo que é dispensável. Quando vocês colocam o que é dispensável, vocês vão começar a entender, quando vocês olham para as despesas de vocês, vocês vão olhar e vão entender que, por exemplo, uma despesa supérflua de um presente, que você vai gastar R$ 500 num presente, como já aconteceu com o mentorado nosso, né, Fernando? De comprar um presente de R$ 700 para dar para uma pessoa e aquela despesa, ela não precisava ser daquele jeito, entendeu? E aí você vai começar a classificar como dispensável daquilo que você pode abrir mão. E entendam, tudo que a gente fala aqui, que pode ser dispensável, é naquele mesmo raciocínio. Se realmente você não está podendo, naquele momento, fazer aquele gasto e que você tem outras alternativas que possa fazer o mesmo efeito, você classifica como dispensável. E aí vocês vão começando a ter clareza dos gastos e do que faz sentido para a vida de vocês. Agora, a partir do momento que você se organiza, que você aprende a fazer o planejamento financeiro da vida de vocês, vocês vão ter isso mais naturalmente, e vocês vão conseguir realizar essas coisas imediatas que vocês, surgiu um aniversário, uma festa, eu quero realmente conhecer esse restaurante, eu queria muito ir para essa viagem, desde que você esteja organizado financeiramente, você pode realizar. Você viu o que aconteceu com a gente, de repente, assim. Foi uma surpresa, né? Assim, não foi de repente, mas assim, a gente não estava esperando que eu fosse para Punta Cana, nem o Ricardo tinha certeza que ele iria para Punta Cana. Então, assim, a gente, como estava organizado financeiramente, a gente conseguiu realizar essa viagem, que era uma da nossa, que fazia parte de um dos lugares que a gente gostaria de conhecer e que foi uma surpresa.
nesse ano. Não estava tão programado. Tinha lá o desenho de uma praia, mas não de Punta Cana. E aí, gente, ok, mas como é que eu sei como classificar as minhas despesas? Como é que eu vou ter clareza dos meus gastos? Existe um rol de despesas e que, dentro do processo de mentoria, dentro da mentoria de valor financeiro, a gente amplia isso e a gente ensina os nossos mentorados como ter clareza das suas despesas e, ao mesmo tempo, fazer uma adequação, que é um método próprio que nós criamos, chamado método TED. E olha, você ter clareza dos seus gastos é muito importante para o seu planejamento. Você não consegue fazer um planejamento, estabelecer metas, se você não tiver essa clareza de gastos. E aí, isso foi um dos pontos chaves da nossa virada do jogo da nossa vida financeira. Por quê? Antes, como a gente falou no início da aula, a gente tinha uma vida, né, no piloto automático. Tudo que a gente ganhava, a gente gastava. E nessa jornada que a gente estava levando na nossa vida financeira, nos levou ao endividamento. E um dos motivos, além da gente ter mantido, que a gente mantinha um padrão inadequado aos nossos ganhos, a gente não tinha clareza dos nossos gastos. E aí, o que que acontecia diariamente? A gente ficava se perguntando: nossa, para onde está indo o nosso dinheiro? Por que que a gente ganha tão bem e não tem sobra? Porque a gente não sabia para onde estava indo o nosso dinheiro. Foi aí que a gente aprendeu a ter clareza dos nossos gastos e passou a aplicar no nosso planejamento financeiro. Então, quais são esses gastos? Primeiro, você pensar na moradia. Então, anota aí. O primeiro item de gasto que você tem que ter clareza é moradia. E aí, dentro de moradia, entra tudo relacionado às despesas para que você possa morar. Seja aluguel ou prestação de apartamento, condomínio, água, luz, telefone, supermercado, não, supermercado de Nossa. alimentação, IPTU. Então, são as despesas necessárias para que você possa morar. Algum item de manutenção. Então, tudo que estiver relacionado com a moradia, você vai colocar aí, vai listar e vai colocar o valor correspondente. O segundo item é a alimentação. E aí inclui o quê? Supermercado, padaria, a Sim. feira. Aí, gente, na alimentação não entra restaurante se você vai ao restaurante por lazer. Cuidado. Existe aquele restaurante que você vai, por exemplo, nós trabalhamos 5 dias no serviço público. E às vezes a gente almoça na rua, como foi o caso, hoje a gente precisou Almoçar. almoçar para poder resolver um problema na rua na hora do almoço. Isso você inclui na alimentação. Por quê? Porque você precisa almoçar para trabalhar, você está a serviço. Então, esse aí é uma despesa de alimentação. Agora, aquele restaurante que você deseja conhecer, que você vai no Aquela final de pizza no final de semana, semana. a pizza é lá em lazer, que vai já chegar lá. Terceiro item, gente, é educação. Não sei se vocês têm filhos, não sei se vocês, qual é a estrutura de vida de vocês, mas é tudo aquilo relacionado à tua educação e à educação dos teus filhos. É a escola das crianças, é aquele curso de inglês, é aquele curso de extensão, é tudo aquilo que vai te auxiliar a se desenvolver como pessoa e como profissional. Aí o outro item é transporte. Ah, só uma observação de educação. Por exemplo, se você quer investir em conhecimento que vai te gerar uma renda, né, como a gente fez, né? A gente usou o nosso dinheiro para adquirir conhecimento,
para contratar mentores, para que a gente possa, que a gente conseguisse desenvolver uma mentoria, abrisse uma empresa, então, que gerasse renda para a gente não considera como uma despesa, um gasto de educação, e sim como um investimento. Então, tudo aquilo que a gente investiu para que a gente estivesse aqui falando aqui para vocês, que a gente fizesse os cursos, contratasse os mentores, a gente considera como investimento. Educação aí é a mensalidade escolar dos filhos, é um inglês, é Uma uma academia, academia, né? Transporte. O outro item é transporte. Então, tudo que tiver relacionado a transporte, combustível, IPVA, a manutenção do carro, o Uber, o transporte coletivo, estacionamento. estacionamento, O outro item, gente, é saúde. Todas as despesas de saúde. Seja um médico, seja um dentista, é tudo relacionado ao teu bem-estar. plano de saúde, farmácias, remédios. Outro item aí que vocês têm que anotar. E esse item é perigoso, hein, Fernando? Itens pessoais. Itens pessoais é vestuário, calçado, salão de beleza, presentes. Gente, a gente já teve mentorado que quando foi colocar na planilha, né, todos esses gastos, a gente já teve mentorados que ficaram, eles mesmos ficaram impressionados o quanto eles estavam gastando com presentes. E também um item que a gente já falou que a alimentação é com iFood. A gente não percebe, vai pedindo ali todo dia, todo dia, todo dia. iFood, gente, não é uma alimentação que você obrigatoriamente tem que ter. Você tem alternativas para comer em casa, fazer, né, uma comida mais saudável, você fazer, preparar com a sua família a sua comida, ter aquele momento também de lazer, né, com a sua família, fazendo a sua comida, uma receita nova, né? E então, o cuidado com esses itens que são gastos que a gente fala que é por emoção, por impulso, né? Ai, vamos pedir o iFood. Ah, vamos comprar um presente tal. Eu vou comprar esse vestido, esse calçado. A gente vai ensinar aqui uma estratégia para que vocês não caiam nas emoções, porque dinheiro, gente, a gente vai falar ainda, é emocional. O dinheiro é emocional. Então, se você sempre quiser atender às suas emoções, os seus desejos, você gasta mesmo. E aí não vai realizar aquela sua viagem que está no seu mural, aquela compra do seu carro que está no seu mural dos sonhos. Vamos lá. Um outro item é lazer. Lazer está diretamente ligado àquilo que é Desejo. desejo, tá? E aí é aquele show, aquele cinema, aquele teatro, aquela boate, aquele restaurante que você tanto quer conhecer. Tudo isso vai estar em lazer. Essas despesas, elas podem ser classificadas como importantes e elas são importantes para que você trabalhe o seu merecimento. A única coisa é que você precisa ter um plano que adeque a essa situação. Não adianta você simplesmente querer pegar e gastar com lazer se você não está podendo. Essa é uma despesa que ela pode ser excluída caso seja necessário. Mas não é o que a gente ensina para os nossos mentorados. O que a gente ensina para os nossos mentorados é que eles adequem o padrão de vida àquelas despesas que são necessárias para que sobre recurso para os desejos. E a partir do momento que você entende isso, você pode ter muito lazer e muita coisa boa acontecendo na sua vida. O outro gasto que vocês vão anotar aí para quem tem pet, né, são as despesas com pet. A alimentação dele, o plano de saúde, que agora pet tem plano de saúde, tem veterinário, então Nossa, vai. tosa, banho, então são todos os gastos que você tem com o seu pet. Aí você vai colocar separado.
E por último são as despesas bancárias, para quem está, né, endividado, para quem está pagando juros, cheque especial, que a gente não recomenda, né? Existem estratégias para você sair do endividamento. Então, assim, tudo que você tem aí, anuidade do cartão. Então, cuidado, gente. Quando você quiser ter clareza dos seus gastos, por exemplo, o cartão ele não é um vilão. Por quê? Porque o cartão de crédito, você pode se organizar com o cartão de crédito, desde que você separe todas as despesas do seu cartão nesses itens que a gente falou aqui: moradia, alimentação, educação, transporte, saúde. Você não tem clareza do que você gasta no seu cartão quando você coloca lá na sua planilha cartão de crédito. Isso não é ter clareza. E isso aconteceu com a gente no passado. Eu era a rainha da planilha. Na minha casa era tudo controlado. Eu tinha lá na minha planilha, e sabe como é que estavam as despesas do meu cartão? Só assim, cartão de crédito. Gente, isso não é ter clareza dos gastos. Ter clareza dos gastos é você separar o que você gasta nesses itens: moradia, alimentação, educação, transporte, saúde, itens pessoais, lazer, despesas com pets e despesas bancárias. Isso vai formar o seu padrão de vida. E que é o que a gente falou no início dessa masterclass. A gente errou porque a gente mantinha esse padrão de vida inadequado aos nossos ganhos. E esse é um dos principais erros das pessoas, e é que é por isso que elas entram no endividamento. Então, tenham clareza dos seus gastos. E entendam que quando a Fernanda fala em clareza dos gastos, e a gente coloca, por exemplo, despesa bancária, essa despesa bancária ela é uma despesa que não é para acontecer. A despesa que você tem que ter é no máximo, e mesmo assim, você consegue se livrar dela, é aquela tarifa, aquela taxa do banco ou aquela anuidade do cartão. Mas se você não tem clareza, o que que acontece? Você começa a adquirir despesas bancárias, empréstimo, você vai para o endividamento para cobrir as coisas que estão acima das despesas bancárias. Tudo aquilo que está diretamente ligado ao teu padrão de vida. Só que o ponto é, enquanto você está pegando um empréstimo, você está pagando juros. E a partir do momento que você está pagando juros, você está entregando o seu dinheiro para que o banco administre. E você perdeu o controle da sua vida financeira. E antes da gente passar para o próximo ponto, eu vou só dar um recadinho aqui pro pessoal do Instagram, porque pode ser que a live caia. Pessoal, a gente está aqui no Zoom. Clica no link da bio, entra no grupo VIP e vem para essa aula que está acontecendo ao vivo, no Zoom, online, gratuita, para que você possa assistir, interagir aqui nesse grupo e fazer os exercícios que a gente está aplicando. Pode ser que a live caia e você vai perder o melhor desta aula. Tudo está bom, mas claro que o melhor a gente deixa para o final. Vem aqui, clica no link da bio e entra no grupo VIP para você ter acesso ao link dessa aula que está incrível. Então, assim, gente, eu queria que vocês olhassem para aquilo que vocês anotaram. E isso é muito importante, tá? Olha para esses gastos. E aí respondam a seguinte pergunta: quais são os gastos que me representam atualmente? Essa é uma boa reflexão, gente. Que aí vocês vão olhar para os gastos de vocês e vão ver que está acontecendo na sua vida financeira. Ou seja, o que me representa hoje são as despesas bancárias, ou seja, são as dívidas que eu tenho, ou o que me representa hoje são o lazer e os itens pessoais, ou seja, boa parte da concentração do meu dinheiro está naquilo que é desejo e não naquilo que é necessidade, ou não, eu sou uma pessoa que sou focada
nas minhas necessidades e sobra dinheiro para eu poder realizar meus sonhos. Quais dessas despesas representam vocês? Atualmente, né? Atualmente, que isso pode mudar. A nossa vida mudou, né? Muito, mudou muito. A nossa, no passado, onde a gente estava endividado, o que que representava a gente nos nossos gastos? Lazer, né? Itens Itens pessoais, pessoais, despesas bancárias. despesas bancárias, e tudo mudou. Gente, a partir do momento que vocês olharam para as despesas e vocês falaram, poxa, essa despesa aqui me representa, a gente vai para uma segunda reflexão. Essa despesa que me representa é aquela que eu quero para minha vida? Então, quais são os gastos que eu realmente quero que me represente no futuro? O povo bugou aí? Essa é uma boa reflexão, gente. Isso é coisa assim recente, né? Que a gente vem aprimorando nossas mentorias e parece uma reflexão boba, mas isso mostra com clareza o que está acontecendo na sua vida financeira e o que você quer para a sua vida financeira. E aí vai te levar para uma ação, quando você tem clareza das respostas dessas duas perguntas. E aí, gente, quando a gente olha para essas despesas e a gente pensa, poxa, isso aqui está me representando, isso aqui não está legal. Isso acontece normalmente por quê? Porque nós levamos para a nossa vida adulta aquelas crenças que vieram lá da nossa infância, da nossa memória inconsciente, das nossas dores, e a gente vai para a nossa vida adulta querendo suprir as nossas carências emocionais, ou presos a uma fala que foi imposta para a gente como uma coisa que nos limitava. Então a gente vai para um exercício que é, vocês vão pegar uma outra folha, dividir ao meio, e vocês vão colocar quantas frases vocês lembrarem sobre as crenças que te limitam, aquelas crenças que vieram com você, aquilo que você escutava que hoje te limita. Exemplo, nossa, dinheiro é muito difícil de ganhar. É, Di- rico não vai para o céu. Rico não é feliz. Dinheiro não dá em árvore. Que Dinheiro mais? é sujo. Quem tem dinheiro não é feliz. Então anota aí todas as frases que vocês lembrarem aí daquilo que era uma crença limitante para a construção da sua vida financeira. Gente, e para cada frase dessa que a gente escutou na nossa infância, tem um significado. Para cada uma delas. Quando você fala assim, o dinheiro é sujo, né? O que que acontece? Você não quer nem pegar, o dinheiro não vai aparecer para você, porque você sempre tem aquela frase na sua mente que o dinheiro é sujo. E aí você quer se livrar dele. Inconscientemente você vai gastar esse dinheiro, porque está enraizado aí no seu inconsciente que o dinheiro é sujo. Então, quando você diz assim, para ganhar muito dinheiro, eu tenho que ralar muito, eu tenho que trabalhar muito. O que que isso, qual o significado dessa frase? Significa assim que você vai sempre pensar que é difícil ganhar o dinheiro. Quando você tem isso em mente. A pessoa só ganha muito porque ela rala muito, e eu não quero, eu quero ter uma vida equilibrada, eu quero ver uma vida tranquila, eu quero trabalhar pouco. E se você tem isso em mente, você acaba achando isso. E é possível ganhar, fazer muito dinheiro trabalhando menos. Você não precisa ter essa crença dentro de você, mas foram crenças que a gente escutou, né?
escutou dos nossos pais, dos nossos antepassados, e que ficou no nosso inconsciente e que inconsciente, que ficou na nossa consciência e que inconscientemente na vida adulta a gente age e afasta o dinheiro da gente. Sabe o que que é importante? É que quando você traz uma crença como essa que a Fernanda falou, é, é óbvio, gente, que o dinheiro não cai do céu. É óbvio que tem que ter força. Você tem que botar energia para que o dinheiro ele venha. Não existe nada que você construa sem esforço, sem dedicação, sem dar o seu melhor. É óbvio isso. Só que você pode ganhar dinheiro de maneira estratégica. E a partir do momento que você entende que trabalhando de maneira estratégica, de maneira inteligente, o dinheiro vem sem muito esforço, porque você está utilizando o teu propósito e está entregando o teu melhor. O dinheiro ele vem como uma compensação do teu melhor, daquilo que você está entregando, isso faz toda a diferença. Então, o dinheiro ele vem com esforço, sim, mas ele vem de maneira estratégica. E você não precisa se esforçar demais se você estiver no teu estado de flow, se você estiver vivendo o seu propósito. E aí isso faz muito sentido. Mas qual é o entendimento que a gente tem? Qual é aquilo que veio da nossa crença limitante? Não, eu tenho que ralar, 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 ralar para o dinheiro vir. E não vai. Não é assim que o dinheiro vem. O dinheiro vem porque você usou o seu propósito, porque você está sendo estratégico para administrar o seu dinheiro. E o que que a gente tem que fazer, Ricardo, para que essas crenças não impeçam a gente de prosperar? Olha agora para tudo aquilo que você escreveu, Do lado esquerdo, do lado né? esquerdo. Que E você aí, escreveu as crenças limitantes. anota aí do lado direito da folha, escreva aí frases que me fortalecem. Então, por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar. Vocês vão colocar na reta dela a frase que te fortalece. Dinheiro é uma ferramenta de transformação. Ou o dinheiro é a compensação de eu viver o meu propósito. Por exemplo, rico não vai para o céu. O dinheiro, ele potencializa todas as áreas da vida, inclusive o aspecto espiritual. Como é que você quer dar o dízimo, colaborar, ajudar, impactar vidas, se você não tem dinheiro? Então, que história é essa aqui? Se eu utilizar o dinheiro para viver o bem, eu não vou para o céu. Eu não vou para o céu se eu amar o dinheiro e esquecer de Deus. Mas quando eu olho para o dinheiro e penso que eu amo Deus, porque Deus me deu o meu propósito, e com o meu propósito eu faço dinheiro e prospero e impacto a vida de outras pessoas, isso são frases que te fortalecem. Então escreva aí, do lado de cada frase, de cada crença que te limitou. Você vai alterar essa frase e vai escrever uma frase que te fortaleça. E aquela frase vai passar a ser uma espinha dorsal daquilo que você está fazendo na sua vida. E lembrando aí, como o Ricardo falou de espiritualidade, né? E que a gente falou no início que a gente deixou de atender alguns princípios financeiros, ou muitos deles. A gente quer dizer para vocês que muitos princípios são bíblicos, estão escritos há milhares de anos, e que na Bíblia, é o livro mais lido do mundo, né? Tem passagens que falam muito sobre prosperidade, abundância e dinheiro. Então, o dinheiro, além de ser emocional, ele também é espiritual. Deus nos colocou nesse mundo para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ser pessoas abundantes e que a gente possa transbordar na vida do outro. Então, quando você é apegado ao dinheiro, ama o dinheiro, ele não fica, porque ele foi feito para circular, para
ele é uma energia de vida. Então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está transbordando na vida do outro. A gente estava transbordando de forma gratuita. Só que por trás dessa forma gratuita, a gente investiu dinheiro, ou seja, a gente está fazendo com que o nosso dinheiro circule e que possa atingir mais pessoas. E assim, Deus está nos compensando de várias formas. Esse ano foi um ano extraordinário para nós. E a gente fez muito, a gente transbordou muito na vida das pessoas de forma gratuita, com conteúdo no Instagram, no YouTube, em palestras. Então, assim. Não ame o dinheiro, e sim coloque ele a seu favor, porque ele é um instrumento para que você possa realizar os seus sonhos. Mas e como é que eu transformo meus sonhos em realidade? A gente já viu que a gente constrói o nosso mural dos sonhos, em que a gente coloca os nossos desejos na nossa mente. E a partir do momento que eu olhei para as minhas despesas, eu entendi que eu consigo classificar elas, e ao mesmo tempo que eu classifico as minhas despesas, é, eu consigo trabalhar elas para que elas atinjam o resultado que eu desejo. Eu preciso conseguir utilizar tudo isso para alcançar o meu moral dos sonhos. Mas aí, para que eu consiga alcançar esse moral, eu preciso ter metas. Eu não consigo chegar em canto nenhum se eu não estabelecer metas. E aí, como é que eu construo uma meta? A meta ela precisa ser, anota aí, SMART. SMART. Então, a meta, quando vocês forem estabelecer metas para a realização dos sonhos de vocês, primeiro, você precisa ser específico. Lembra que eu falei no início, na hora da construção do mural de sonhos de vocês, que vocês fossem mais específicos possíveis. Na construção na construção dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus projetos, não serem tão genéricos. Ah, eu quero segurança, eu quero liberdade, né? Então aí tanto cabe para você anotar em relação aos seus sonhos, aos seus objetivos, aos seus projetos, quanto às suas metas. Seja específico. Ah, eu quero, né, faturar, coloque números, né? Seja específico, Já que você falou de números, qual seria a segunda? mensurável. Então, as suas metas, elas precisam ser específicas e elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ter valor. Por exemplo, lá naqueles gastos que a gente ensinou aqui para vocês, que vocês têm que ter clareza, item por item dos seus gastos. Vocês vão colocar as metas. Quanto que você deseja gastar no mês seguinte de restaurante, de presente, né? De itens pessoais, de lazer. Eu quero, por exemplo, eu quero mandar meu filho, minha filha, para passar os 15 anos na Disney. Ok, não coloca assim. Eu quero mandar meu filho e minha filha para Disney. Você vai lá, isso é específico. É você ser específico. Desculpa, mensurável é você colocar. Custa US$ 4.500. Vezes 6, eu preciso de, vamos lá, arredondando, R$ 30.000. Isso é ser mensurável. Terceiro aspecto da meta, você tem que avaliar se ela é atingível. Por exemplo, eu quero ser milionário. Ok, você está sendo específico, mensurável. Ah, eu quero ter 100 milhões. 100 milhões. É atingível? É, mas você vai conseguir atingir no tempo que você deseja? Ele vai ser uma meta factível dentro da sua realidade? Se você não tem nem 100 mil, como é que você pode desejar 100 milhões?
A sua meta ela precisa ser uma coisa que seja atingível. Então, por exemplo, é você colocar, eu quero ter pelo menos um ganho de 50 mil por mês. 50 mil por mês vezes 12 meses é 600 mil reais. Ela é mais palpável, mais atingível do que 100 milhões. Então, vá para a sua realidade, daquilo que, com esforço, com dedicação, com empenho, você consiga atingir aquela meta. Porque senão, você está colocando uma meta que é ilusão. Isso, quando você coloca uma meta que você não consegue atingir, isso em vez de gerar para você dopamina, para te gerar alegria, para que você continue se movimentando, ela vai gerar um outro sentimento, que é o quê? A frustração. Isso não é para mim. Eu nunca vou atingir, eu nunca vou alcançar. Então, por exemplo, quando a gente vai para os nossos mentorados, a gente coloca, ok, você tem aí, hipoteticamente, gente, 100 mil de dívida em vários empréstimos. Então, assim, qual é a tua primeira meta? É aquilo que é atingível. Cara, tem uma dívida que eu devo só 10. Então, vamos pensar nessa primeira meta? A outra característica que a sua meta tem que ter é o quê? Ela ser relevante. Diga lá, Ricardo, o que que é ser uma meta relevante? Ela tem que ser importante para você. Ela tem que fazer sentido para você. Ela tem que, dentro da composição da sua vida, ser algo que você tem a predisposição de fazer o que for preciso, o que for preciso para que você consiga atingir sua meta. Então, por exemplo, uma meta relevante de uma pessoa que está endividada tem que ser sair das dívidas, deixar de pagar juros. E por fim, qual é o último? Temporal, ou seja, você tem que colocar tempo nas suas metas. Ou seja, é daqui um mês, é daqui a 2 meses, eu quero realizar no meio do ano, é em dezembro. Por exemplo, quando a gente está fazendo o nosso mural dos sonhos, o nosso planejamento financeiro, a gente já coloca lá nas metas como é que a gente vai realizar esses sonhos. Aí a gente coloca quando que a gente vai ter que atingir o valor correspondente para que a gente possa realizar nossos sonhos. Se a gente vai viajar em julho, a gente coloca um pouco antes de julho. Se a gente vai viajar só em dezembro, a gente prolonga mais. Então, ela tem que ter um tempo até para estimular você a realizar esses sonhos. O tempo é muito importante também. Então, transforme seus sonhos em metas. De que forma? Usando o SMART, que suas metas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Por- Anotaram aí? Então, dentro dessas metas que vocês pensaram, classifiquem elas. Quais são de curto, de médio e de longo prazo? E aí, o curto. Geralmente, o curto é o quê? É o que você vai realizar até um ano. Então, é basicamente assim, o que você deseja em 2025. Médio prazo é de 1 ano a 3 anos, né? Mais de 1 ano para até 3 anos é médio prazo. E longo prazo é acima de 3 anos. O que que você deseja realizar? Então, escreva os seus sonhos, as suas metas em curto, médio e longo prazo. Isso também é muito importante para que você possa fazer o seu planejamento financeiro, porque você precisa ter clareza do que você vai realizar, que você quer realizar, do que você precisa se organizar financeiramente de forma temporal, curto, médio e longo prazo. Que aí você gasta o seu esforço em ações para que você possa realizar
suas coisas de imediato. Aí você fala, não, aquilo ali pode esperar mais um pouco, ele é de médio prazo, né? Ainda vai ter o rendimento, porque eu vou todo mês colocar para o médio prazo, para o curto e para o longo prazo. Uma dica que a gente dá para os nossos mentorados é que se você já tem esse investimento, já tem clareza dos seus objetivos, das suas metas e já investe, coloque dê nomes para os seus investimentos de curto, médio e longo prazo. Vou dar um exemplo. Curto, né? Ano que vem a gente tem algumas coisas de curto prazo para realizar. Como a gente já vai viajar agora em janeiro. Então, isso aí é um planejamento que a gente fez de curto prazo. Mas em 2026, a gente quer mandar o nosso filho para Disney, porque ele vai fazer 15 anos. Então, isso aí já é de médio prazo. Então, a gente já está juntando dinheiro, já está investindo e a gente colocou lá viagem do Guilherme para Disney. Então, dê nomes aos investimentos de vocês, às reservas de vocês, às metas de vocês, né? Longo prazo. E a gente tem algumas. Na verdade, assim, a gente tem coisas no nosso mural de sonhos que são para os próximos 14 anos. Se bem que subiu um pouquinho, né? É, subiu, né? Porque a gente acaba assim, a gente acha que vai conseguir, né, ter a aposentadoria, aí aumenta mais um pouquinho. Então eu achava que eu ia me aposentar, né, com 14 anos, mas já aumentou um pouquinho. E aí, assim, mas a gente tem, tá lá no nosso mural de sonhos, coisas que a gente quer realizar daqui a 14 anos. Só que, como a Fernanda falou, dê nomes. Dê nomes. Isso é muito, parece assim, essas estratégias que a gente está passando aqui para vocês são coisas simples, mas que fazem muito efeito no seu planejamento financeiro e que as pessoas não aplicam, não aplicam. E é por isso que elas vivem no piloto automático, porque elas não têm esse planejamento financeiro estruturado. E a partir do momento, gente, que vocês olharam para as despesas de vocês, vocês fizeram a classificação das despesas, vocês priorizaram elas. E aí, o que que eu faço agora? Eu preciso compreender quais são as adequações que eu preciso fazer para que em 2025 a minha vida esteja estruturada e que eu consiga realizar os meus projetos. E como é que a gente utiliza para que vocês atinjam esses objetivos? Uma regra que nós criamos, o que a gente vai dar agora a gente trabalha na nossa mentoria, na mentoria de valor financeiro, e que a gente entrega isso na mentoria. Então agora é aula de mentoria, que é o quê? É vocês entenderem qual é a regra de valor para a construção da vida próspera de vocês. E aí, o primeiro item, lembra que a gente listou os gastos de vocês, que vocês colocaram aí, todos os gastos por moradia, que a gente classificou em itens de moradia, alimentação, saúde, lazer, transporte, itens pessoais, despesas com pet, despesas bancárias. Aqueles gastos que vocês anotaram aí, que a partir de hoje vocês vão ter clareza desses gastos, né? Porque a gente vai fazer um compromisso daqui a pouquinho. Isso vai formar o padrão de vida de vocês. Então, todos esses gastos formam o padrão de vida de vocês. E esse padrão de vida, o ideal é que ele seja até 60% do que vocês ganham. Ou seja, tudo aquilo vinculado à subsistência de vocês não pode ultrapassar 60%. Mas, nossa, 60% isso é pouco. É pouco se você pensa na construção da sua vida só em termos de subsistência. Só que lembra que a gente falou para vocês que o que a gente ensina para os nossos mentorados é que a gente não vive só da nossa subsistência, mas dos investimentos, dos projetos, dos sonhos e de outras composições que vão fazer a construção da nossa vida.
É isso. E assim, quanto mais você aumenta esse padrão de vida, mais você vai viver para pagar boleto e não realizar os seus sonhos. Então, assim, por isso que a gente fala que o ideal é 60%. Então, cuidado com esse padrão de vida, porque senão você vai passar o tempo todo no piloto automático, ganhando e gastando para sobreviver. E esse modo sobrevivência, se você ganha tudo, se tudo que você ganha, você gasta com o seu padrão de vida, você vive no modo sobrevivência. E esse modo é perigosíssimo, porque qualquer problema que você tenha, apesar de estar aí, ganha e gasta com o seu padrão de vida, você entra no endividamento. Qualquer imprevisto que aconteça na sua vida. Então, cuidado. Mantenha o seu padrão de vida em 60%. É o ideal. Ah, mas eu quero menos. Ótimo. Aí você vai investir em outras coisas. O que é importante vocês entenderem, ficar muito claro para vocês, é que assim, dentro dessa lógica, o grande ponto é, eu não realizo coisas se tudo que eu ganho eu gasto. E é muito pior estar nessa situação do que estar numa situação de endividamento. Porque numa situação de endividamento, você já sabe que você tem problema. É mais fácil você olhar para o seu problema e querer resolver ele e querer sair. Quando você está no modo sobrevivência, você tem a falsa sensação de que sua vida está tranquila. E não está. Você não está realizando sonhos. Você não está investindo para o teu velhinho, para tua velhinha, para o teu futuro. Você não está doando, você não está transbordando. E aí você ainda passa o dia inteiro, o ano inteiro reclamando que não sobra dinheiro. Aí você nem tem paz e nem realiza seus sonhos. Então, a regra de valor é 60% por seu padrão de vida. Aí 20% vocês vão destinar para os sonhos de vocês. Ah, mas eu quero. Nossa, 20% para os nossos sonhos? Sim. Você está nessa vida aqui para também para aproveitar, né? Você trabalha, trabalha, trabalha para realizar os seus sonhos também, né? Para viver e realizar os seus sonhos. Ah, mas eu não quero gastar tanto com os meus sonhos. Tá, você pode diminuir, isso é até. Então, essa regra que a gente está passando para vocês é o que a gente indica, mas você pode adequar. No caso aí, não é só os sonhos, são os projetos que vocês têm. Aquilo que você quer realizar. Não é só, por exemplo, viagem ou qualquer coisa assim. Aquele carro que você tanto quer comprar. Mas são os projetos de vida, né? E, Por exemplo, a gente tem mentores que a gente tem um sonho de contratar, um sonho de fazer um curso que a gente já está ali no nosso mural dos sonhos, né? Então, assim, isso não é uma viagem, mas é um conhecimento que a gente deseja muito, né, realizar e que para nós é um sonho. Por quê? Porque a gente tem certeza que isso vai nos trazer muito benefício, tanto pessoal quanto para a nossa empresa. e investimento, Fernanda. 10%. Gente, isso é obrigatório, você reservar 10% para você, para o seu futuro, para você investir no seu futuro, para quando você não tiver mais tanta energia para trabalhar, para quando você se aposentar, para quando você tiver mais velha, você não vai ter mais aquele pique todo, né, que você tinha e que você também precisa ter uma qualidade de vida também na sua velhice. E o ideal para os jovens que estão nos assistindo, que vão assistir essa aula depois, porque ela vai ficar gravada, comecem a investir 10% de tudo que você ganha. Porque quando você chegar num determinado tempo, você já vai estar milionário, milionária. Se você investir. E isso você tem que fazer na hora que você ganha.
tudo que você ganha, se você conseguir destinar 10%, você vai ver que você vai se tornar, sim, uma pessoa milionária. E se a gente tivesse feito isso desde que a gente começou a ganhar, Nossa, que a gente era estagiário da Caixa, nossa. a gente estaria muito milionário. Gente, e o restante? O restante vai de princípios, vai daquilo que vocês acreditam. É 10% para doação. Ou, ah, mas eu não tenho uma espiritualidade muito grande. Como eu falei, isso é princípio. Quando a gente pega esse dinheiro e transborda na vida dos outros, o universo entende que quanto mais nós tivermos, mais a gente vai poder transbordar na vida do outro. Ah, mas isso não é um princípio para mim. Ok. Então você compõe isso aí com uma reserva de emergência. E aí, a gente formou aqui a regra de valor, que é um plano para você construir uma vida de valor, onde você vai destinar tudo que você ganha, né? Aí você vai pegar todos os seus ganhos e vai destinar 60% para o seu padrão de vida, 20% para os seus sonhos, 10% para os seus investimentos e 10% para doação ou uma reserva de emergência. E assim você vai formar o seu plano. Gente, agora a gente vai ter um momento muito especial com vocês. O que que eu gostaria que vocês fizessem? Agora, a- tentem diminuir a luz do ambiente que vocês estão. Fechem os olhos de vocês, que a gente vai fazer um exercício do dia da vitória financeira. Ou seja, vocês vão imaginar. Gente, esse exercício é poderoso. Vocês vão fechar os olhos, né? Vocês vão pensar, porque quando a gente foi falando em mural dos sonhos, em planejamento financeiro, e vocês pensarem, vocês realizando esses sonhos, vocês vão começar agora realmente a visualizar vocês realizando esses sonhos. Isso aí que vocês anotaram lá no início da masterclass. Fechem os olhos, respira, primeiro respira. Respira bem fundo. Inspira uma vez. Expira. Inspira, Inspira. 1, 2, 3. Solta, 1, 2, 3. Inspira, 1, 2, 3. Solta, 1, 2, 3. Imagina que você está no lugar que você mais desejou estar, no dia mais importante da sua vida. Olha o que tem ao seu redor, olha as pessoas que estão com você. Sente o cheiro que está no ar. Pensa onde você está. Quem está com você? Como você está se sentindo? As pessoas estão te cumprimentando, porque você chegou lá. Você conquistou a sua vitória financeira. Aquilo que você colocou e que você desejou tanto, que você trabalhou tanto para realizar. O que é essa vitória financeira para você? O que ela representa?
Você está dentro da casa dos teus sonhos. Você se despede das pessoas com muita alegria e você entra no carro que você tanto sonhou em ter. Você está dirigindo o seu carro e você está indo para o aeroporto pegar aquele voo que você se programou financeiramente para fazer. Você chegou no aeroporto, você está na sala VIP, você está sendo tratado da melhor maneira possível. Como é que você está se sentindo? Quem está com você? O que que você está celebrando? Para onde você vai? Você é chamado e você está entrando na frente porque você está na primeira classe. E você está indo para o lugar que você mais desejava conhecer. Você está nesse lugar. Vejo quão feliz você está por estar realizando mais um sonho. E você se sente grato, grata pela vida financeira que você construiu. E essa viagem, que foi maravilhosa, acabou. E agora é hora de você voltar. Você volta na primeira classe. Chega em casa e você ainda tem muita coisa para aproveitar, para curtir. E você finalmente alcançou a sua liberdade financeira, a sua liberdade de escolha. Sente como está seu coração, sua respiração. Se deixa levar pela alegria dentro de você e agradeça. Seja grata, grato por todas as conquistas que você, o seu eu do passado, construiu para você no futuro. Vamos abrindo os olhos, voltando. E agora, gente, o que vocês vão fazer é escrever
um bilhete para você do futuro. Você vai agradecer por todos os sonhos que você realizou e por você não ter desistido de construir a vida financeira dos seus sonhos. A gente vai dar uns 5 minutinhos para vocês poderem escrever esse bilhete. A esse bilhete, assim como as metas, os objetivos, esse bilhete ele tem que ser muito específico. Você vai escrever, você uma carta para você ler no final de 2025. Ou seja, você vai escrever assim momentos de você realizando o seu sonho, o que você estava fazendo, com quem você estava. Então você vai escrever uma carta para você mesmo, relatando esse futuro. E as conquistas que você teve. Uns minutinhos aí. Se não der para terminar ainda, vocês façam esse exercício depois. Ele é muito poderoso. Ele é um complemento do seu mural dos sonhos. Coloquem com detalhes o que vocês estão realizando, onde você está, com quem você está, qual o mês que você está realizando esse sonho, que roupa você está.
E, gente, vamos voltando. Se não deu tempo, aí depois vocês continuam, porque assim, essa carta é muito importante para que vocês façam. E eu tenho uma sugestão que eu aprendi com a Márcia Luz, e que o ideal é que você faça, né, essa carta, duas cópias. Uma, você leia essa carta na passagem do ano e tente jogar, né, para o universo. Ou seja, para que você jogue numa água corrente, para que você transmita os seus desejos para o universo, porque ele vão se concretizar. E a outra carta, né, você coloca na sua Bíblia, né? Para quem é muito espiritual. Para quem é católico, ela sugere que coloque no Salmo 90. Para quem é evangélico, no Salmo 91. Então, façam isso, façam esse exercício, ele é poderosíssimo. Gente, só que assim, para que eu possa construir essa vida, eu consigo realizar ela sem me comprometer? Não adianta ficar só sonhando, né, gente? Construir um mural de sonhos, ficar só sonhando. Ai, não adianta. Lembra que é sentimentos que geram, ou pensamentos que geram sentimentos, sentimentos que geram ações e ações que vão gerar resultados. Então, a gente vai querer agora que vocês façam o último exercício, que é uma declaração do seu propósito com você. Então, para que esses sonhos, essa construção desse planejamento financeiro, para que você se organize, para que você possa realizar os seus sonhos, vai ser um propósito de vida seu. Muita gente fica buscando assim, eu não sei qual é o meu propósito. Gente, comece o seu propósito se propondo a fazer alguma coisa para você. Então, se proponha hoje a fazer uma declaração da realização dos seus sonhos. Então, gente, escrevam agora a declaração. Escrevam aí. Eu, aí coloca o seu nome, me comprometo a ser responsável e consciente com o meu dinheiro para construir o futuro que sonho e concretizar meu propósito de. E aí escreva qual é o seu propósito. Então, feito, ó, fizemos hoje na Masterclass 2025 de Valor. Ensinamos vocês a fazerem o mural dos sonhos, planejamento financeiro, definição de metas, mostramos como ter clareza dos gastos e, por fim, vocês fizeram uma declaração, né, para o futuro de vocês e uma declaração de propósito. E agora a gente vai para a reta final e vocês vão olhar para tudo que vocês construíram hoje nessa aula e
vai levar para o seu dia a dia. E tudo que você for fazer a partir de agora, você vai perguntar: isso me afasta ou me aproxima do meu propósito? Do que eu escrevi aqui, do meu mural dos sonhos, do meu planejamento financeiro, da minha declaração. Então, sempre que você pensar em fazer um gasto, em comprar alguma coisa, em lanchar, em ir para um show, né? Você vai perguntar: isso me afasta ou me aproxima do meu propósito? Essa pergunta faz toda a diferença na sua vida e tem que estar diariamente internalizada com você, porque é ela que vai te dar as respostas no final de 2025 para saber se você realizou ou não o que estava escrito ali naquela carta que você fez para você. E agora, Fernanda, como é que é? E aí, pessoal? Agora é com você. Então, aplica tudo que você aprendeu aqui, começa um processo de transformação e começa de fato a construir a tua vida financeira mais planejada, mais organizada, para que vocês possam atingir os objetivos de vocês. Ok? Então, a gente deseja uma excelente festa para todo mundo, um excelente ano de muitas realizações, muita prosperidade, e muita abundância, não só na parte financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Um grande Não, abraço. vamos abrir para a Cris. Não, sim, tô falando, a gente está encerrando e agora a gente vai, eu vou encerrar, vou fechar a gravação dessa aula e aí, Cris, vai ser com você.